Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nosso encontro diário como pessoas que creem ao redor da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso vínculo de união com o Senhor. Deus se deixa encontrar pela escuta da sua Palavra. E nós, se de fato nos deixarmos ser tocados pela Palavra de Deus, seremos transformados. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos aproveitar bem este momento para escutar com os ouvidos do coração a mensagem da Palavra de Deus. Como é bom a gente ter a oportunidade de ouvir o que nos diz o Senhor. A Palavra de Deus é a regra de fé para cada um de nós. Por isso vamos mais uma vez escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho para o dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, é importante a gente contextualizar liturgicamente esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Aqui nós estamos no finalzinho da grande oração, da grande súplica de Jesus ao Pai, no Evangelho de João. Jesus, assim que está chegando a sua paixão, ele se reúne com os seus discípulos e diz um longo discurso de despedida. E esse discurso de despedida se conclui com uma longa súplica ao Pai Eterno. Jesus faz a sua oração de confiança ao Pai Eterno. E hoje esse trecho que nós ouvimos é a última parte desta oração, desta súplica de Jesus ao Pai Eterno. E é importante para nós nos perguntar qual é o conteúdo desta súplica, desta oração que Jesus faz ao Pai Eterno. E isso nos ajuda a compreender bem o que nós estamos celebrando liturgicamente. Nós celebramos a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo para junto do Pai. No próximo domingo nós celebraremos a festa de Pentecostes. Portanto, estamos nesta semana entre a Ascensão e o Pentecostes. E aqui nós podemos compreender de forma essencial a missão da Igreja. Com a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele conclui a sua missão terrena neste mundo. E com a festa de Pentecostes, a Igreja inicia a sua missão. E a missão da Igreja é continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a oração de Jesus que nós ouvimos aqui, hoje, é justamente esta prece para que o Pai proteja a sua Igreja, sobretudo na unidade. Que o Pai proteja a sua Igreja na unidade. Vamos olhar com bastante atenção estes elementos desta oração de Jesus que tanto tem a nos ensinar. O trecho que nós ouvimos começa dizendo: não rogo somente por eles,
mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim. É interessante porque a oração de Jesus está dizendo: Pai, eu rogo, mas não somente para estes que estão hoje aqui diante de mim. Rogo também para aqueles que virão depois e poderão crer. E isso é bonito. E como que estes poderão chegar à fé? Pela palavra, diz o Evangelho. Pela palavra, outros virão a crer. Jesus está falando da segunda geração dos crentes, aqueles que não o viram nem o tocaram pessoalmente, mas pela palavra o aderem pela fé. Somos nós, portanto, na súplica de Jesus, ele invoca a proteção do Pai Eterno por cada um de nós. E continua o Evangelho, a fim de que todos sejam um. A oração de Cristo é pela unidade. É por isso que nesta semana que antecede a festa de Pentecostes, nós celebramos na igreja a Semana da Unidade dos Cristãos. E isso é importante que a gente intensifique. Olha o que diz o Evangelho. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão e minha irmã, é a união dos cristãos que possibilita que o mundo creia. É a unidade na igreja que dá credibilidade à sua missão. O mundo vai crer se nós dermos testemunha de unidade. O contrário também é verdadeiro. Se entre nós há divisão, nós nos tornamos um escândalo para a humanidade. Cristo veio e entregou a sua vida para que fôssemos um, como diz o Evangelho. Assim como Cristo e o Pai são um. Portanto, se nós, em nome de Cristo, criamos divisão entre nós, nos tornamos um escândalo para a humanidade e colocamos em descrédito a missão da Igreja. E continua o Evangelho que nós terminamos de ouvir. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Portanto, assim como é Deus, devemos ser cada um de nós na comunidade. Se o Deus que nós cremos é comunhão de pessoas, assim como podemos contemplar nesta imagenzinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vivem uma unidade, 3 pessoas e um só Deus, assim também devemos ser nós. Muitos, com jeito de ser diferentes, no entanto, unidos numa única fé e ao redor do mesmo Senhor, formando um único corpo. Portanto, Cristo veio para que fôssemos um, como Ele e o Pai são um só. E continua o Evangelho, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Portanto, meu irmão e minha irmã, é preciso insistir sempre. O chamado da igreja é para viver a unidade, assim como Cristo e o Pai Eterno são um pela força do Espírito Santo. Também nós devemos dar testemunho de unidade. E continua insistindo a oração de Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória, que me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. É na unidade ao redor de Jesus, pela força do Espírito Santo, que nós poderemos dar ao mundo testemunho de que Jesus é o enviado do Pai Eterno. Portanto, procuremos intensificar entre nós a unidade. E o Evangelho conclui com esta expressão bonita: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. É justamente, meu irmão e minha irmã, o amor, o vínculo de unidade. Se não deixarmos crescer em nós o dom do amor, não poderemos dar testemunho de comunhão, não poderemos dar testemunho da unidade que deve crescer entre nós. Portanto, esta é a oração de Jesus. O conteúdo da sua oração ao Pai é para que entre nós haja unidade, para que não dispersemos, ao contrário, para que congreguemos na fé, unidos pelo amor, pela força do Espírito Santo. E é através desta comunhão de amor que nós faremos com que o mundo creia
que Jesus é o Filho amado do Pai Eterno, enviado a este mundo, que Ele é amado pelo Pai antes da fundação do mundo e enviou o seu Filho a este mundo para nos trazer a salvação e para que, assim como Ele e o Pai são um só no Espírito Santo, também nós sejamos na comunidade um só corpo, bem unido pela força do Espírito Santo, que é amor, que é vínculo de comunhão. Procuremos viver esta unidade. Meu irmão e minha irmã, hoje nós aprendemos de Jesus a necessidade de voltar o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele elevar a nossa prece, a nossa súplica com confiança. Vamos rogar ao Divino Pai Eterno, no finalzinho deste nosso encontro, alimentados pela Palavra de Deus, manifestando nossa gratidão. Vamos juntos olhar com muita confiança ao Divino Pai Eterno. Pai Santo, te agradecemos por este nosso encontro e te rogamos com confiança, envia sobre nós, Pai Eterno, o Teu Espírito para que entre nós vivamos a comunhão e a unidade. Te pedimos, Pai Eterno, tire do nosso coração todo espírito de rivalidade e de divisão, porque isso nos faz escandalizar a humanidade e colocar em descrédito a missão da Igreja. Obrigado, Pai Eterno, por nos dirigir esta mensagem de Teu Filho de nós, Seu Filho Jesus, que pede de nós a unidade para que sejamos no mundo testemunhas do Teu amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.